Então, eu estou aqui com o Dicelmo, um dos alunos mais disciplinados e autorresponsáveis, né, do grupo, treinando em pleno domingo, tem que ter muita coragem, às 9h25 do Brasil e às 8h25 aqui nos Estados Unidos, né, Dicelmo? Isso. E nós vamos fazer uma aula mais do que especial, né? Uma aula que treina, além da velocidade, sempre, claro. Então, o bloco texto, tá, Dicelmo? É o último bloco desse caderno. E além de velocidade, percepção, leitura integral, tudo aquilo que a gente já estudou nas sessões passadas, ritmização, etc., né? Compreensão automática, no sequência, no duplas palavras, nós vamos trabalhar a retenção. É isso aqui, ó. Né? Beleza. Bloco texto 1. Você consegue ligar seu metrônomo aí no 40? Eu acho que até o 35, para a gente começar a fazer, depois a gente aumenta. Isso. Ouvindo? Achou? É esse aqui, ó. Dá uma leitura Achei. aí, em voz alta, na primeira linha. Surgimento, primeiro livro impresso, Europa, representou uma. Ok. Dá para perceber que é um texto. Certo. Né? Então, não tem preposição, conjunção, verbo de ligação, pontuação, mas é um texto. Nesse exercício, ele é cruel, tá? Ele não é exercício só com palavras, você podia se sabotar, sair atropelando tudo, fingir que está lendo, e, na verdade, estava só passando os olhos em borrões pretos. Tem gente que fica até com sono, que é hipnótico, né? Branco e preto é hipnótico. E o metrônomo parece a batida do relógio, não parece? Parece. Então, você vai colocou no 35 ou no 40? Coloquei no 35. 35, né? Para a gente começar a aquecer. Então, só para o pessoal ver aqui, ó, a gente usa o prometrônomo, né? A galera do grupo já está acostumada. É 1/1, aqui liga. Pronto, eu vou observar seus olhos daqui. E vamos ler cada toque uma linha. Fechou? Fechou. Começa. Então, Disselmo, por que eu disse que não dá para se sabotar, né? Terminou, hiperventila, puxou a forte pelo nariz, solta pela boca, né? Você lembra de fazer isso no livro? Quando você está lendo, fora da técnica? Cada vez que vira uma página, hiperventila? No livro, não. Esquece, né? O cérebro, para você ter uma ideia, ele representa 2% do corpo. No meu caso, é até menos, porque eu sou gordinho, né? Então, eu tenho 100 quilos, só tenho 1,5 kg de cérebro, dá 1,5% de cérebro. Tá? Quem é magrinho, tem 75 quilos, tem 2%. Certo? Mas, no meu caso, só tem 1,5 mesmo, por conta do excesso de substância aqui. Então, o cérebro gasta 25% do ar do oxigênio, do oxigênio que você respira. Ou seja, será que ele gasta oxigênio? 25% é gasto por 2%. Os 75% é para o corpo todo, o resto que sobra. Tá? Então, ele é extremamente necessitado de oxigênio. Então, se eu leio, eu gasto mais oxigênio do que se eu estivesse fazendo outras coisas. Que a leitura é o melhor exercício que existe para o cérebro. E tem gente que sente tontura, tem gente que sente, alguns até enjoo, porque não usa o óculos adequadamente, às vezes por conta da luminosidade, dor de cabeça, né? Mas também por conta da respiração, que é deficiente. Ele aumenta o gasto de oxigênio cerebral e respira mais lento que o normal.
Você fica quietinho, né? Alguns até leem deitados, você vai respirando cada vez pior. Então, é muito importante hiperventilar. Tá, só que aí, leu a folha, eu disse que era um texto, e nós vamos agora falar sobre uma técnica do professor e doutor George Miller, que é a do 7 mais ou menos 2. Já ouviu falar? Coloquei no grupo essa semana, né? Eu perdi essa. Então, é 7 palavras, mais ou menos, ou seja, no máximo 9, mais 2, ou menos 2. Então, o senhor tem que trazer para mim uma ideia do texto que tenha mais ou menos 7 palavras. Vou dar um exemplo. Ó. O livro provocou a revolução cultural na Europa. 8 palavras. Certo. Tá? Me traz mais uma outra ideia. Guerra. Tá? Tem que ter 7, no máximo 9 palavras, no mínimo 5 palavras. George Miller diz que se você for capaz de criar ideias com 7, mais ou menos 2, esse número é mágico. Ele diz que você absorve, memoriza, entende e é entendido com muito mais facilidade. Então, se fala que é objetividade, né, essa habilidade. Consegue puxar aí? Uma ideia? Talvez não no primeiro, porque na primeira leitura você não sabia, foi pego de surpresa, eu pensei que era só para ler, eu li pensando na morte da bezerra, ou outras coisas importantes, né? Já ouviu falar na morte da bezerra? Eu nunca fui pesquisar o que quer dizer isso aí, não. Também nunca. Eu já pesquisei, assim, Inês é morta, eu fui lá pesquisar, né? Então, agora Inês é morta, quer dizer, não adianta mais, né? Já passou. Então, vamos ler de novo, sabendo que, após a leitura, você vai ter que lembrar uma ideia, trazer uma ideia. Então, esse exercício, como eu disse, não precisa botar. Sim, mas eu ainda não entendi o que eu tenho que dizer no final ainda. Estou meio que perdido. Nós estamos lendo ideias. Certo. Tem um texto bagunçado. Isso. Você vai ler com o metrônomo e lá tem muitas ideias. Eu falei uma. O livro provocou a revolução cultural na Europa. Sobre a primeira linha. Eu peguei logo o começo, se eu ficar aceso aí. E lá nesse texto tem muitas ideias, né? Mais de uma dezena de ideias. Então, funciona assim, eu leio com o metrônomo uma vez, trago uma ideia. Leio de novo, trago mais uma ideia. Leio de novo. Então, é compreensão automática e retenção, nós vamos treinar essa semana. Certo. Então, para cada linha, eu tenho que trazer uma ideia com 8 palavras. Não, 7, mais ou menos 2. 7, no máximo 9, no mínimo 5. Esse exercício é muito difícil para mim. Mas assim, como eu vou comprar 200 aulas? Vai ficando mais difícil cada dia. Né? Aquele B com Abá, B com Ebé, já passou. São muitas palavras para mim, não vou conseguir, não. Consegue, rapaz. Tenta aí. Pode ligar o metrônomo. É porque você não está acostumado, tá? Não estou, não. Só consigo resumir. Mas você vai entrar na forma agorinha. Depois que você entender que eu faço, isso é fácil para mente preparada. Por exemplo, você pega um artista pintando o quadro da Mona Lisa, você vai perguntar para ele, é difícil fazer isso? Para mim, não. Mas porque a mente dele é preparada para pintar obra de arte. Se você falar para eu pintar a Mona Lisa, pode sair uma casca de banana, pode sair um desenho parecendo um coqueiro na praia, entendeu? Por quê? Porque para mim é muito difícil pintar um quadro. Mas se eu ficar treinando durante 50 anos, que é o meu caso, já tem mais de 30 em leitura dinâmica, a leitura dinâmica para mim, se eu faço esse exercício aí comendo paçoca. Tá bom? Então, é a primeira vez, é normal que o senhor sinta, né, uma dificuldadezinha, mas nada que uma semana treinando um pouquinho todo dia, tá? Vamos lá que eu te ajudo. Só começar. Tá. Metrônomo. Batida, né?
Você está ouvindo aí? Sim. Aí eu leio a primeira linha e digo a ideia. Não. Cada toque é uma linha. Só depois que lê tudo é que o senhor vai Só trazer no uma ideia. final que eu vou trazer uma ideia. É que o senhor está pensando no sequência. É. Porque no Isso, sequência era assim, né? isso, não sei era assim. A cada linha dizia É, a ideia em uma palavra. não, isso é diferente. Tá. Fechou? Li tudo, mas não consigo Não, formar. mais nada. Não se subestime. O máximo que pode acontecer é se eu errar, Hum, tá? Uma ideia que tem no texto. O texto fala sobre o quê? Né? Deu para entender que ele fala sobre revolução, Tem que mais? né, Segunda Guerra, Que mais? mais ou menos nessa época. Ele fala também sobre as Quer ver? Ó? civilizações dos egípcios. Eu vou trazer mais uma ideia para o senhor. Os cristãos e religiosos utilizavam muito o livro. Não fala isso no texto? Acho que na época medieval. Isso. Quer ver outra ideia? Ó? Na época medieval, o livro era exclusivo de nobres. Só a nobreza tinha acesso ao livro. É, Outra ideia, ó. O clero também tinha acesso ao livro. O clero, ou seja, os padres, o pessoal da igreja. Tanto que a Bíblia era acorrentada, ninguém podia ler. Está lá. tá escrito isso? Então, esse exercício eu tenho que ler. Muito cruel. Não é, a brincadeira acabou. Nesse exercício, eu leio a página e trago uma ideia com 7, mais ou menos, 2 palavras. Vamos ler de novo? Agora até o metrônomo, até me perdi aqui no Que metrônomo. bom, que bom. Isso quer 35 dizer que parece que tá até muito alto. você saiu da zona de conforto, seu. É, esse exercício aí agora. O Muito pessoal difícil vai rir também. do senhor lá no grupo hoje, hein? Fala assim, Pode ir. esse homem tinha dado uma decolada, agora o foguete dele Agora o travei foguete deu mesmo. uma freada, não foi? Então, capricha Agora, aí. Manda ver. é, Quando você estiver ficando bom, senhor Dissão, você pode ficar tranquilo que eu vou trazer um exercício para ficar desse jeito, igual o senhor ficou hoje. tô vendido mesmo agora. Baixa Vendido por mesmo. 30, ó, abaixa um pouquinho o metrônomo, usa uma caneta, tá? E aí só vai fazer, ó, prestando atenção nos detalhes, tec, 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 certo? Certo, Valendo. entendi.
Eu vi que deu para acompanhar o toque. Mas eu não consigo. Mas que bom, você vai ter uma semana para conseguir, viu? Hoje eu não consigo Mas espera completar aí. esse exercício. Tenta aí, traz uma ideia. Não pode olhar, né? Nem olhando para o livro, que as palavras, eu não consigo, meu cérebro não consegue organizar o pensamento. Isso. É Quando eu estou porque lendo, isso é herança da leitura passiva, tá? Isso é herança da leitura passiva. O que é a leitura passiva? É quando eu li e fechava o livro. No exercício palavras, o senhor tinha só que passar os olhos. Era ou não era? Sim, eu li a palavra, eu sabia o E que se o que senhor fez direito, se o senhor não fez direito, só Jesus que sabe. Certo. E eu nem desconfio. Porque eu não falava assim, agora me diga palavras que estavam aí. Quando o senhor treinou palavra e número, era o Senhor Jesus. Certo. Só Deus sabia se estava fazendo certo ou não. No duplas palavras, tinha que entender. Sim, Né? sim. Mas se o senhor estava entendendo as ideias ou atropelando, só Deus sabe. No sequência, já é diferente. No sequência, o senhor me fala, aqui tem fruta, aqui tem veículos, aqui são planetas. Né? Aqui está falando de meses do ano, aqui está falando das estações, aqui está falando do clima. Opa, agora eu sei, não é só Jesus, né? Isso. Eu também sei se o Dicelmo está entendendo o que ele está lendo ou não. E o senhor treinou isso aqui em casa, não treinou? Treinei. E agora tem que ficar mais difícil um pouquinho. Agora o senhor vai ler um texto, só que parecido com os outros exercícios. 6 a 7 palavras em cada linha, e no final tem que me falar um pouquinho sobre o que estava escrito. O que estava escrito lá? Certo? Sim. E eu vou falar isso criando uma frase. O livro estava falando da vovó que foi passear na floresta. O texto estava dizendo que o lobo mau comeu a vovó. O texto estava dizendo que a Chapeuzinho Vermelho foi levar doces para a vovozinha. O texto estava dizendo que a vovozinha salvou a vovó da barriga do lobo. O texto está dizendo que um caçador matou o lobo mau. Entendeu ou não? Entendi. Cada frase dessa tem mais ou menos 7 palavras. Sim, eu contei, tem. 7, 6. Não, as frases que eu disse agora, ó. Não, sim. Chapeuzinho Vermelho salvou a vovozinha do lobo mau. O caçador matou o lobo mau. Né? A vovozinha foi passear na floresta. Entendeu ou não? Todas elas têm 7, mais ou menos 2 palavras. Entendi. Tá? Então, o senhor vai treinar isso. Tá? É uma folha só por dia. Uma folha só por dia e... Lê, fala uma ideia. Lê de novo, fala uma ideia. Lê de novo, mais uma ideia. E na hora de criar a ideia, tem que ter 7, mais ou menos 2, de acordo com o George Miller. Entendeu, né? Entendi. Então, assim, parece difícil, mas depois que entende, vai se tornando mais simples, tá? Vai ficar registrado. Se o senhor tiver dúvida, é só ir no YouTube. Perfeito.